Daniel, capítulo 12. Começando com o versículo 1. Fala sobre os últimos templos. Que diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a mais ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, é até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois, uma destra banda à beira do rio, e outra da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não atendi. Por isso eu disse: Senhor meu, que será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas ao tempo do fim. Muitos serão purificados e branqueados e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado ao que espera e chega até a 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Nós vimos aqui no Velho Testamento que Deus já falava sobre o tempo da tribulação. O que é que Daniel não percebia disso? E ele mesmo disse que ele não percebia. E Deus falou para ele que não era para ele perceber, porque o tempo ainda não estava chegando. Mas o tempo está agora aqui, perto de nós. Versículo 9 diz, ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. E é verdade. Coisas que são espirituais, só quem está no Espírito é que percebe. E muitos perdem a sua caminhada no metade do caminho
Porque eu não sei se não tem forças, ou se perde na fé, ou se perde na força, mas sai fora. E uma coisa que é muito perigoso é nós sairmos fora. Eu não digo só sair fora da igreja, mas quando a pessoa sai fora da igreja, também está fora de Deus. Porque nós vimos o que é que aconteceu com o povo de Israel, que é do livro de Malaquias até Jesus vir, eles não ouviam nada, não tinham mais profeta nenhum falando com eles, então eles estavam perdidos. E quando o Messias veio, eles não perceberam que era o Messias. Os próprios líderes, os sacerdotes que estavam na frente do povo para iluminar o povo, para dizer, fazer isto, fazer aquilo, eles mesmos não estavam fazendo. E quando o Messias veio, eles mesmos rejeitaram, porque eles não estavam dentro da palavra. E é uma coisa que uma pessoa tem que ter muito cuidado, não estamos dentro da palavra. É por isso que Deus fala sempre para ler a sua palavra, ouvir a sua palavra, porque às vezes nós lemos, mas não entendemos, mas está lá dentro. No subconscious, fica lá dentro a palavra. É por isso que a Bíblia ensina para os pais ensinarem os filhos nos caminhos. E quando eles vão crescendo, eles vão lembrando. A minha mãe dizia isso, o meu pai dizia isso. E nem que nós pensemos que já não tem jeito nenhum, mas há jeito até darem-nos o último expiro. Porque só Deus é que sabe o que está dentro do coração. Nós podemos ver uma pessoa lá fora no mundo, bebendo, tomando droga, fazendo tudo o que não presta. Mas só Deus é que sabe o que está lá dentro. Só Deus é que sabe o que aquela pessoa sente dentro de si. Porque muitas das vezes, é como a Bíblia diz, nós vimos as caras, mas nós não vimos os corações. Às vezes vimos uma cara alegre, uma pessoa que se sorri muito e nós dizemos, essa pessoa está cheia de paz. E às vezes estão mais perturbadas do que aquelas que estão, não é como quando foi a Ana que estava a orar a Deus e Eli julgou ela a dizer, mulher, até quando estás bebendo? E ela, portanto, nem tinha tomado nada porque estava com a alma angustiada. Mas ele julgou errado. Mas Deus viu e ouviu a oração dela. E ele falou para ela sem saber o que ela tinha pedido a Deus. Mas ele falou no tempo certo, o que tu pediste vai se cumprir. E assim foi. É por isso que nós muitas das vezes nós erramos porque nós julgamos. E a Bíblia nos ensina quem somos nós para julgar o servo alheio. Nós não temos direito nenhum de julgar ninguém. Muitas das vezes o que nós vimos e pensamos está tudo errado. Porque só vimos a aparência por fora, mas é Deus que conhece o coração. Quantas pessoas vão para a prisão e é para estarem lá a vida inteira. E depois estão lá da cá e Deus vira, em 10 anos saem, 20 anos saem, mas já estão convertidos, já estão pregando a palavra de Deus. Quem sabe, Deus pôs naquela prisão para eles ouvirem na palavra, porque se estivessem no mundo eles podiam escolher para onde eles iam, mas lá fechados, o que é que eles vão fazer? Muitos deles entram, vão para a igreja na prisão porque não têm nada para fazer. E então eles pensam que vão, ao menos gastam 1 hora ou 2, mas não sabem eles que nesse meio tempo Deus está trabalhando no coração. Aleluia. Porque a palavra de Deus é como é semente. Quando tu ouves a palavra, é semente que está caindo. Quando tu lês a palavra, é semente que está caindo. E onde é que essa semente cai? Cai no coração. Mas quem dá o crescimento é Jesus. Só Deus é que pode aquela semente brotar. Às vezes pode levar 20, 30, 40 anos. E nós dizemos, não tem mais jeito. Mas está lá dentro plantado. Só Deus é que sabe quando aquilo vai dar fruto.
Muitas das vezes, quando nós olhamos para alguém, dizemos que já não tem jeito, já não tem isto, já não tem aquilo. Só Deus é que sabe o que tem ou o que não tem, porque Deus é bom. Deus é misericordioso. E a palavra nos ensina que muitas das vezes as orações não são cumpridas na vida daquela pessoa, mas as orações estão lá no céu. E na hora certa, Deus liberta ou dá a vitória. Deus, porque Deus, a obra dele, não é? Como nós vimos, agora não me lembro de onde, mas é um dos evangelhos que Jesus estava entrando para dentro da cidade e estava o funeral a vir para fora. E era a mulher com o seu único filho. Cidade de Naim. Naim. A morte entrando para fora, mas a vida entrando para dentro. E o que é que Jesus fez? Ele parou o colchão e disse para ele, para o jovem, levanta-te. E ele levantou-se. Aleluia. Glória a Deus. E a mãe que vinha triste, marubunda, a dizer, ai, o que é que vai ser de mim? Não tenho marido, não tenho outra pessoa que cuida de mim. E Jesus deu-lhe a solução. Glória a Deus. Ela já tinha tudo perdido, não estava a pensar em, Deus vai me devolver o meu filho. Não. A vida dela, para ela, já tinha acabado. Mas era a morte saindo e a vida entrando. E Jesus fez aquele milagre para ela. Glória a Deus. Será que não houve outras pessoas que morressem também naquele tempo? Claro. Mas Jesus só fala que Jesus levantou aquele. Por quê? Só Deus é que sabe. É Deus que conhece os corações das pessoas. É por isso que nós não podemos julgar ninguém, porque só Deus conhece os corações. Quando o Cornélias, na Bíblia, ele era gentil, não tinha parte nenhuma com os judeus, mas ele orava. E o anjo do Senhor foi falar com ele, para ele mandar chamar o Pedro, para o Pedro ir lá. Ele não era judeu. Os judeus não se misturavam com os gentios. Para tu receberes um judeu na tua casa, tinha que ser um milagre mesmo, porque não se juntavam. Então, quando aquelas pessoas foram chamar para Pedro, o que é que Jesus fez? Primeiro deu Pedro uma visão. E ele via um lençol com estes animais todos vir. E Deus falou para ele matar e comer. E ele diz, eu nunca comi coisa impura. Como é que tu agora... Ele diz, o que eu purifiquei já está purificado. Queria dizer, para ele se juntar com os gentios, com aquele gentio. E o que é que aconteceu quando ele foi lá? Ele foi lá pensando que só ia pregar para aquele homem, ou se calhar para aquele homem e os membros da sua própria casa. Mas o que é que ele fez? Ele chamou toda a sua família, toda a sua vizinhança. Quando ele chegou lá foi uma grande festa. Não é? Se calhar pensava que ia para pregar de Jesus por uma pessoa, 10 pessoas, e afinal foi a povoação toda. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E o que é que aconteceu? Ele pregou e eles foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Antes de serem batizados na água. Jesus. Como é que agora ele podia negar o batismo na água que se já tinha no batismo do céu? É por isso que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os caminhos de Deus maiores do que os nossos caminhos. Uma coisa que nós temos de ter certeza é seguir a palavra de Deus. Amém, Jesus. Se fazes o que isto aqui manda, ninguém faz perfeito porque nós não somos perfeitos. Mas prometemos a fazer o nosso melhor. Se fazes o que isto manda, o que é que acontece? Se és justo, justifica-te mais. Estás limpo, limpa-te mais. Mas também se estás sujo, é melhor sujar-te mais, porque Deus não aceita sujo de uma parte e limpo do outro. Ou com um pé no mundo e outro pé no Evangelho. Deus não aceita isso. Nós, muitas das vezes, queremos ser muito bonitinhos e pensamos, bem, se eu faço esta parte, Deus vai perdoar o resto e vai estar tudo ok.
Isso era o que os judeus também diziam. Ai, sou fazer esta parte da lei, vou-me safar. Deus diz que ninguém cumpriu a lei, senão Jesus Cristo. Por quê? Porque somos todos falhos. Nós pequemos a todo momento. Mas o versículo 10 diz: muitos serão purificados e branquecidos e provados. O que é que isso agora quer dizer para nós? Nós vamos passar por problemas. É o versículo 11 do Apocalipse, né? Vamos ser provados de muita maneira. Pode ser que doenças, pode ser financeiramente, pode ser a própria família. Quando uma pessoa vira crente, que sais do catolicismo ou do qual é a religião que tu estavas antes, agora toda a gente te abandona. Porque tu agora viraste uma coisa ruim para eles. E então ficas desligada da família, que a família já não te quer mais. Mas não importa se a família te quer ou não te quer, o que importa é ser fiel a Jesus e a Deus, porque lá no céu terás o galardão. Glória a Jesus. E se nós fazemos isto tudo, qual é a promessa que nós temos? Estar com Jesus no fim. É a única coisa, é a resposta de tudo, porque é que não vale a pena ser crente 30, 40, 50 anos e no fim deixar cair a cruz. Gastaste este tempo todo privando-te de não gozares o mundo e agora vais para o inferno anyway. Então é melhor, quando aceitas, aceita da verdade e não andes vacilando. Ou sei que muitas das vezes as provas vêm e a pessoa fica fraca e fica... eu não sei como é que esteja em português, mas em inglês ficas overwhelmed, aquela ansiedade e parece que não dá nada certo e ouço muitas pessoas que dizem, esqueci, e Jesus, a minha vida foi do mal para o pior. Se está mal com Jesus, pior sem Ele. Porque nós todos aqui, a vida não está fácil para ninguém. Um dia está para cima, outro dia está para baixo, mas a coisa certa é, se nós sermos fiéis até ao fim, teremos a coroa no céu, teremos vida eterna com Jesus. O que muitas pessoas esquecem é, com Jesus ou sem Jesus, tu vais ter vida eterna. Glória a Deus. O que é que ou será no céu ou será no inferno. Aleluia. Isso é que muitos se esquecem. Tu tens vida eterna. O que é que ou será no céu com Jesus e com a família dele, ou será no inferno com o diabo e com os anjos do diabo. Essa é tough uma pessoa engolir, porque vida eterna nós temos, porque a palavra de Deus não muda. Ele, quando nos criou, já preparou tudo para nós termos vida eterna. É por isso que nós lemos logo em Gênesis que Deus pôs duas árvores, pôs muitas árvores, mas duas fala, a da boa e do mal, da ciência e da vida eterna. E o homem comeu da ciência. Que até ali o homem era inocente, estava nu, mas não tinha vergonha. Só quando depois comeu daquela fruta é que Deus ia falar com o Adão todos os dias. E naquele dia Deus chamou por ele outra vez. Adão, Adão. Mas Adão escondeu-se. Será que Deus não sabia onde é que ele estava? Claro que sabia, mas deixou passar, como quem diz. Por outro dia, onde é que tu estavas? Me escondi porque eu tive vergonha que estava nu. Quem te disse que estavas nu? A mulher que tu me destes. Há sempre alguém para pôr a culpa. E mulher, e ele, o que é que tu fizeste? A serpente é que me enganou. Há sempre alguém, coitado, que leva a culpa. O que foi? Ele foi bobo, caiu, ela também caiu. E que Deus fez? Para a sua misericórdia, tirou-os fora e tirou a árvore da vida eterna. Porque podes imaginar, se tivessem comido da árvore da vida, não morriam.
Podiam ter câncer, podiam ter isto, e sempre a sofrer, sempre a sofrer. Não havia cura, mas também não havia morte. Deus é muito bom conosco, é muito misericordioso. Como ele já sabia o que o homem ia fazer, e então tirou aquela árvore fora para que o homem não comesse daquilo. Porque podes imaginar, se Adão e Eva estivessem vivos aqui até hoje e todo mundo queria tirar pedra neles, não é? Sempre a lançar, ai, nós temos a sofrer por causa de vocês é que pecaram. O que é que aquilo não ia fazer para eles? Eles não podiam fazer nada. Porque uma coisa é certa, quando derramas o caldo, está derramado. Agora já não vai para trás, para dentro da panela. Nem que ponhas dentro da panela, já vem todo sujo. Caiu no chão, já está, já não presta para mais nada, não é? Então Deus, com a sua misericórdia, já sabia tudo o que nós íamos fazer. E Ele resolveu para que nós pudéssemos ter a vida eterna com Ele lá no céu. É por isso que eu digo, Deus. tínhamos cuidado de nós mesmos, porque ninguém cuida. Glória a Jesus. Enquanto a minha mãe estava viva, eu sabia que alguém estava sempre orando por mim. Agora continuam pessoas a orar por mim, mas já não é igual. Uma pessoa sente a diferença. Porque parece que quando tínhamos a mamãe, podemos confiar nela, ela paga o preço. Eu sei que toda mãe paga o preço. Mas quando a mãe falta, agora que nós temos que crescer e nós mesmos temos que pagar o preço por nós. Porque a Bíblia nos fala que a mãe para mil filhos, mas nem todo filho ou filha é filho para aquela mãe. Quando somos jovens, tudo que era mãe. Ai, mãe, leva-me para aqui, leva para lá. Ó, pai. Mas quando os pais ficam velhos, depois ninguém quer a responsabilidade de tomar conta deles. Isso é uma grande lição para nós. Um dos mandamentos, o que é que foi? Honrai vossos pais e vossas mães. O que é que isso também quer dizer? Cuidar deles na velhice. Que santo eles cuidaram de vocês quando eram bebés, agora vós cuidai deles. É uma das bênçãos que vocês fazem, tem promessa. A minha mãe, eu me lembro, ela sempre contava esta história e ficou comigo. Da família do meu pai, do lado dele, eu acho que a família nunca cuidava dos velhos, é o que a minha mãe sempre me dizia. Que eles deixavam os velhos morrer miseráveis. E então, quando a mãe do meu pai, a minha avó, estava para morrer, uma das velhinhas lá disse para a minha mãe e para outra que é cunhada: olha, tomai conta da velha. Eu lembro que a minha mãe disse: ela que morra como os outros morreram. Ela diz: filha, lembra-te, tu hoje és filha, mas um dia serás mãe. E então a minha mãe, aquilo roeu nela e ela cuidou da minha avó até a minha avó morrer. Ela foi, pegou nela na casa dela e trouxe para a nossa casa. E naquele tempo os velhos morriam, eram em casa. E eu não sei se foi por isso que a minha mãe sempre disse que ela queria morrer em casa. Eu sempre com medo de vir um dia e encontraria morta. Se a mãe, não. Mas ela sempre quis morrer em casa. O que foi que Deus fez? Ela foi para o hospital, que ia ser a pneumonia número 9. Saiu do hospital, curada da pneumonia, veio para casa, durou um tempo. Deus. Mas quando foi o tempo dela, ela morreu em casa, não é? Com os seus familiares e amigos de roda dela. Glória a Deus. E eu me lembro sempre, o que ela fez para minha avó, pois eu fiz por ela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É por isso que uma pessoa tem que ter juízo e perceber o que tu fazes aqui, tu aqui pagas. Muitos pensam, tal pessoa fez este mal, fez aquele mal, mas dá tudo bem neles. Pode dar tudo bem neles, mas cai sobre os filhos. Glória a Deus. Porque a maldição
cai sobre os que ficam para pagarem. Por isso nós temos de ter muito cuidado conosco, para não deixar nada para os que vêm atrás de nós. Muitas pessoas são egoístas, só pensam em si mesmo, não se importam com mais ninguém, mas é uma coisa que uma pessoa tem que pensar bem. O que é que eu faço mal agora que vai cair sobre o meu filho, ou sobre os meus netos, ou os bisnetos? Glória a Jesus. Está tudo aqui. Só não sabe quem não lê. Amém. É por isso que a palavra de Deus diz Aleluia. no Apocalipse, onde é que está? Capítulo 21, versículo 19. Se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Nós temos que fazer o que a Bíblia nos manda. Muitos dizem, mas a vida foi escrita para os homens. Claro que a Bíblia foi escrita para os homens. Mas foi Deus que inspirou, foi Deus que mandou os 10 mandamentos. Muitos podem dizer, como é que sabemos isso? É uma palavra muito simples, muito pequena, mas muito forte. Chama-se fé. Se nós cremos em Deus e cremos na sua palavra, temos que crer no que está escrito nela. Agora, se você não crê, não quer crer, o problema é de cada um. Porque a Bíblia nos ensina que cada um é responsável por si mesmo. No Velho Testamento, se o pai pecava, o filho pagava. Mas no Novo Testamento, se tu pecas, tu é que pagas e cai sobre ti. Portanto, tudo o que nós fazemos cai sobre nós, mas a nossa vida é curta. Nem toda injustiça nem toda a justiça de Deus leva sobre ti. E então a palavra de Deus nos ensina que vai até a segunda, terceira e quarta geração. E muitos estão sofrendo agora por causa das gerações passadas e não sabem disso. Há muitos espíritos hereditários que seguem uma família a vida inteira. Um desses espíritos é alcoolismo. Você pode ver quando é de uma família, há sempre um bêbado. Se tem aquele demônio naquela família. Se é droga, está sempre alguém que está com aquele problema. Há doenças hereditárias, diabetes, tudo, até câncer. Por quê? Se os nossos pais não conheciam a Deus e fizeram mal contra Deus, alguém tem que pagar. Esses laços só são quebrados quando vens para Jesus e confessar os nossos pecados e os pecados dos antepassados. Como Daniel falou, ai de mim, que eu sou a pessoa de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Não é Daniel, é Isaías. Isaías. Quer dizer, o que é? Nós somos todos da mesma massa, somos todos pecadores. Ninguém aqui é perfeito. O único perfeito está no céu. Porque quando tu ficas perfeito, tu vais para o céu. Porque nós vemos isso em Gênesis. Acho que é versículo 6. Não. Que diz que capítulo 5. Enoque andava com Deus. Glória a Deus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais,
porquanto Deus para si o tomou. Ele andava com Deus a todo tempo, até que Deus tirou. Não matou, levou com vida. Elias fez a mesma coisa, também levou. Aleluia. É mistério? É. Mas aconteceu. E vai vir de volta. Tanto Enoque como Elias, e vão ser aqueles testemunhas no Apocalipse, que vai dizer para o povo: arrependei-vos. E o que é que vai acontecer? Nada mal acontece com eles até Deus permitir. É por isso que o poder de Deus é demais. Mas só sabem disso quem lê, quem busca. Muitos podem dizer: ai, mas eu não sei ler. Agora está muito fácil. Está tudo em vídeos, ou está tudo em discos, que a pessoa pode ouvir a Bíblia e pôr. Quando eu mandei vir já anos atrás para a minha mãe o Novo Testamento, tudo em cassete, para ela poder ouvir. E uma pessoa que não sabe ler, ou que já não pode ler por causa das vistas, põe aquilo, pode ir na internet e ouvir. Yeah. O que é que a palavra de Deus, quando é lida, o que é que ela faz? Ela limpa o espaço. Porque é que Deus diz para nós lermos a palavra em voz alta nas nossas casas? Para expulsar o que está errado. Se não fizesse efeito nenhum, ele não dizia para ler em voz alta. Mas todos leem, porque eles sentem a presença de Deus e sentem Deus trabalhar. É por isso que nós temos de ter cuidado com nós mesmo para o nosso golo é ir para o céu. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver em comum com o resto do mundo. Mas, para não nos misturarmos com o mundo. Não quer dizer que não podes ir às compras fazer compras, tens que ir. Não é como o tempo antigo, que cada um tinha a sua quinta, podia ir lá colher. Tu tens de te misturar com os ímpios, queiras ou não queiras. Mas saber quando te misturares e quando não. Se tens de ir ao doutor e o doutor não é crente, o que é que vais fazer? Vais morrer por causa do doutor não ser crente? Não. Vais ver o doutor igual. Tens que ir ao dentista, vais ao dentista. Mas quer dizer que não precisas ter aquela amizade chegada. Mas tu tens que viver neste mundo. Yeah. E tens de estar pronto também para quando te afrontarem sobre a tua fé, tu saberes responder o que a Escritura diz. Porque a palavra de Deus nos ensina para não vos preocupais com o que vocês já hão de dizer, porque o Espírito Santo encherá a vossa boca. Isso é verdade. Uma pessoa que não sabe decidir entre a sua mão direita nem esquerda, mas quando Deus dá a oportunidade, aquela pessoa, as palavras certas saem fora daquela pessoa, que muitos ficam bobos, tal e qual como foi no Atos, quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. E todos diziam: mas eles falam na nossa língua, mas estes não são todos pescadores, não sabem ler nem escrever e tudo. Mas como é que eles falam na nossa língua? Galileus. Como é que eles falam na nossa língua? Eles não são pessoas estudadas, e como é que eles agora nos ensinam nós as Escrituras? Porque o Espírito de Deus. A única coisa que eu posso dizer é: nós nos preparamos cada vez mais a nós, porque o fim está às portas. Nós vimos todos os sinais em todo lugar. Até aqueles que dizem que não creem na Bíblia mesmo sabem no que está. E é só preparar, porque para outra geração não passa. Pode não ser hoje nem amanhã, mas o arrebatamento vai vir. E vai ser como o dilúvio. Quando Noé entrou na arca, e ele pregou, arrependei-vos, arrependei. Ninguém deu crédito nenhum. Quando ele entrou na arca, e a arca foi fechada, depois é que eles foram: Noé, abre-nos a porta. Mas já era tarde demais. Quando vier o arrebatamento, e os crentes, que ninguém dá valor agora, já aparecerem, depois aqui as igrejas vão encher, vão entrar para aquelas portas,
vão pegar nestes livros, vão ler, vão querer. Mas o que é que depois já acontece? Já é tarde demais. Se eles depois querem ser salvos, tem que ser pela dor mesmo e a própria força. Porque o tempo da graça é agora. E quem não aproveita agora, está perdido mesmo. Cada um aproveita o tempo que tem e se prepare, porque para melhor este mundo não vai ir. Amém. 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 Mãe Esther, você tem o caderno aí para orar? Né? Yeah. Deixa eu só repetir esses versículos aí no livro de Daniel. Pois não. Versículo 8, 9 e 10. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificadas, embranquecidas e provadas. Aqui está agora o segredo para o cristão, já anunciada há muito tempo, não é? Muitos serão purificadas. Se você deixa, né? Você vai ficar purificada, embranquecidas. Tem que ficar branca. E no meio disso, provados. Mas os ímpios, que a gente agora, os rumores que a gente escuta lá fora, procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Oh, glória a Deus. Amém. Amém? Ontem à noite, aliás, essa madrugada, eram 2 horas da madrugada, eu ouvi um pastor